O que você vai ouvir agora é de uma gravidade brutal, segundo a história do mundo inteiro. É um alerta a você, sociedade civil, mas é um alerta ainda maior à sociedade militar. Não é fácil o que você vai ouvir, mas é verdadeiro. Eu faço questão de expor antes que aconteça. Gente, aqui do mês passado ainda sobrou uma dívida de R$ 2.000 que nós não pagamos. E eu vim fazer um acordo com vocês. Eu pago metade dessa dívida, R$ 1.000 do meu bolso, e vocês me ajudam com os outros R$ 1.000. Por favor, colaborando com o Pix aí abaixo. Muito obrigado a você que ajuda o trabalho do Coronel Cury, Grupo B38, no YouTube. O texto que eu vou ler agora é sobre a divisão nos quartéis, a rachadura interna das Forças Armadas Brasileiras. O que acontece quando a tropa desconfia do comando? Quando os oficiais se olham não mais como irmãos de farda, mas como oponentes silenciosos da mesma caserna. O Brasil de hoje está diante de um dos momentos mais delicados de sua história militar recente, uma profunda e crescente divisão dentro dos quartéis. Isso porque dentro dos quartéis, o que se observa é uma fratura que já não se pode mais esconder. De um lado estão o general Tomás Paiva, comandante do Exército, e seus aliados, os generais Richard Nunes, Stumpf, Amin, general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior, da Força Aérea, representantes de uma postura institucionalmente alinhada ao governo. Do outro lado, nomes como o general Augusto Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio, Arruda, general Santa Rosa, Mário Fernandes e o almirante Garnier, expoentes de uma visão que ainda busca coerência com a missão histórica das Forças Armadas e que votaram por uma conduta mais firme e uma postura mais intensa a favor do relatório técnico das Forças Armadas. O referido documento recomendava, com base em análises técnicas feitas por militares, uma inspeção detalhada nas urnas eletrônicas antes do segundo turno das eleições para presidente do Brasil. Uma vez que não foi possível atestar nas urnas eletrônicas a sua plena confiabilidade. Essa divisão silenciosa é mais que perigosa. É a antessala de um colapso moral e funcional. Talvez mesmo a perda total da confiança da tropa, como está sendo a perda total com a população brasileira na confiança com as Forças Armadas. Ou até algo pior possa acontecer entre irmãos de farda, já que a Marinha do Brasil expressou sua coragem em exigir o apoio ao relatório das Forças Armadas que pede essa inspeção antes do segundo turno. E dezenas de oficiais de outras forças, ou seja, Exército e Aeronáutica, se alinharam a essa postura firme e constitucional da Marinha.
embora estes oficiais estejam ou permaneçam em silêncio, mas internamente se posicionam contrários ao que foi feito pelos generais, por alguns deles, fazendo crescer o nível ou grau de tensão interna em cada batalhão, em cada organização militar desse país. Desde a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, as Forças Armadas Brasileiras deixaram de ser apenas uma instituição militar. Tornaram-se um campo de tensão ideológica, de desconfiança, omissão e traições silenciosas, onde a moral interna caiu e a liderança se esfarelou diante da pressão política. Relatos de bastidores, publicados por portais como a Agência Pública e a Folha de São Paulo, revelam uma inquietação crescente entre oficiais intermediários e praças. Oficiais das Forças Especiais foram afastados do processo de formação doutrinária e o curso de operações psicológicas foi retirado do COPESP. A justificativa oficial é a reestruturação doutrinária, mas nos corredores da caserna o que se fala é que o alto comando tenta apagar vestígios de um pensamento que incomoda o Palácio do Planalto de Lula. O caso Cid, uma fagulha no estopim. A prisão do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, acendeu o alerta máximo no coração dos militares. Documentos supostamente apreendidos, delações forçadas e uma mídia já previamente condenatória deram início a uma operação que parecia menos justiça e mais vendetta política. Logo após, vieram as investidas contra nomes de peso, como o general Braga Neto, o general Mário Fernandes e a ameaça explícita de prisão do almirante Garnier, comandante da Marinha à época. Todos com histórico de defesa da legalidade e alinhamento à vontade popular expressa nas ruas. Eles não foram apenas perseguidos, foram simbólica e estrategicamente calados. Enquanto isso, nos bastidores, chantagens, pressões psicológicas e ameaças veladas sufocam o pensamento divergente e silenciam vozes que ainda ousam defender a Constituição com convicção. Cortes de verbas, a asfixia orçamentária como arma política. Não bastasse o cerco jurídico e midiático, o governo Lula avança agora com a asfixia financeira das Forças Armadas. Cortes orçamentários sistemáticos, atrasos em investimentos estratégicos e o desmonte de programas de reaparelhamento são apenas a ponta visível de uma política de sufocamento institucional. Atenção, sociedade civil brasileira. Nesse cenário, o general Tomás Paiva, atual comandante do Exército, optou por não proteger a tropa, mas por se alinhar publicamente ao governo. Uma escolha que tem gerado antipatia crescente dentro da própria força, como indicam comentários constantes em suas postagens nas redes sociais oficiais
do Exército Brasileiro. Sou dos miseráveis a política de humilhação salarial. Além dos cortes orçamentários, o governo Lula aplicou aos militares o pior reajuste salarial entre todas as categorias do funcionalismo público federal. Concedido em múltiplas parcelas fracionadas e com percentual significativamente abaixo da inflação acumulada, o aumento transformou os soldos militares em vencimentos medíocres, insuficientes para garantir dignidade básica a muitos membros da tropa. Enquanto isso, categorias civis como a dos servidores da Receita Federal foram contempladas com reajustes generosos, reestruturações de carreira e bônus de desempenho que superam em muito o tratamento concedido aos militares. Essa diferença de tratamento, tão gritante quanto simbólica, é vista dentro dos quartéis como uma política deliberada de humilhação e perseguição a militares, como retaliação pela postura institucional de parte das Forças Armadas no processo eleitoral, principalmente das últimas eleições. E o mais grave, essa investida contra os vencimentos e o prestígio da farda tem ocorrido com o silêncio ou a concordância velada dos generais que hoje ocupam os mais altos postos. O general Tomás não falou uma única palavra sequer a esse respeito. A população virou o rosto, e a tropa também. O resultado disso, a confiança da população nas Forças Armadas está em queda livre. Pesquisas recentes mostram os menores índices de prestígio e apoio popular da história moderna. E mais grave, a divisão chegou ao interior dos batalhões. Porque, de um lado, temos um time, do outro lado, outro time, e que tem seguidores na caserna. Entre soldados, cabos, sargentos e até oficiais intermediários, o sentimento é de abandono, decepção, revolta contida por parte de muitos. Em rodas de conversa, nos corredores, nos alojamentos, a palavra mais ouvida não é comunismo, golpe, democracia. Não. A palavra mais ouvida é traição. A penúria financeira chegou ao bolso dos militares e ao bolso das instituições militares. Lições da história. Quando a divisão nas fileiras termina em ruína nacional. A história mundial é repleta de exemplos onde divisões dentro das Forças Armadas resultaram em tragédias nacionais. Na Espanha, nos anos 30, a ruptura entre oficiais leais à República e simpatizantes do general Franco levou à Guerra Civil Espanhola, um dos mais sangrentos conflitos do século XX. No Chile de 73, a divisão ideológica entre os militares culminou no golpe que depois Salvador Allende, abrindo caminho para uma ditadura que duraria 17 anos. Em Portugal, antes da Revolução dos Cravos, havia tensões graves entre altos oficiais e o movimento das Forças Armadas, que rompeu com a hierarquia tradicional. Em todos esses casos, a ausência de unidade no seio das instituições armadas produziu instabilidade profunda,
colapsos institucionais e sofrimentos prolongados à população. Quartéis divididos, ainda que não apareça, um sinal perigoso em qualquer época, em qualquer nação. A história nos mostra: quartéis divididos são precedentes perigosos. Não pense que são apenas os generais que estão divididos entre si. Não se iluda. A tropa também tem os seguidores entre si de cada um desses generais. Nenhuma nação sobrevive estável quando seus militares desconfiam de seus próprios generais. O silêncio dos que deveriam liderar, permitindo inclusive a prisão de militares, sem uma única nota de repúdio que seja, aí incluso um general de 4 estrelas do Exército Brasileiro, General Braga Neto. O silêncio desses que não ouvem a censura interna e externa sobre seus atos, não ouvem, criam uma tempestade social e institucional que ameaça não apenas a estrutura militar, mas a soberania e a segurança nacionais. Seja lá por que motivo for, conveniência, ambição, parte da alta cúpula militar caminha para entrar na história não como heróis da democracia, mas como testemunhas passivas, inertes, de um processo de destruição institucional apontado pelo relatório das Forças Armadas, que permanece em cima de uma mesa, calado e inútil. Aqui eu repito, a história será implacável com os omissos. A você, civil que me ouve, resta-me apenas o verbo, o logos, e que Deus nos ajude. Obrigado a você que colabora aqui comigo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo e principalmente nos ajudando financeiramente.